quando Noé saiu da arca, Noé sai da arca, ele vai plantar uma vinha, depois ele colhe a vinha, ele faz um vinho lá e se embriaga com a sua própria colheita, né? Um problema quando nós embriagamos com as nossas próprias colheitas, certo? E aí o que aconteceu? Ele ficou nu. Porque todas as vezes que nós estamos embriagados, a primeira coisa que a gente vai expor é a nossa intimidade. Ele expôs a intimidade dele. E aí Deus vem e tal, mas antes ele vê um arco no céu, né? Ele vê um arco no céu, uma aliança. E eu pensando, pastor Ronaldo, poxa, por que ele só viu a metade? Ele não viu a aliança por inteira. Ele só viu a parte de cima, que é a parte de Deus. Por que ele não viu a parte de baixo, que é a parte do homem? Ninguém faz aliança sozinho. Eu não posso fazer aliança comigo sozinho. Eu tenho aliança com aquele, eu tenho que ter aliança com alguém. Então, a parte de cima é a parte de Deus, a parte de baixo é a parte do homem. Toda aliança que o homem faz com Deus, o homem quebra. Toda aliança que Deus fez com o homem, Deus nunca quebrou. Pra você ter uma ideia, Noé morreu quantos anos? E até hoje, quando o céu está meio escuro para chover, a aliança aparece. Aí eu te digo, se Deus consegue manter a aliança com o Noé que está morto, imagina com a gente que está vivo. Então assim, eu vejo que às vezes há uma carência hoje de termos pessoas assim, aliançadas. Que as pessoas querem ter amigos que bajulam eles, mas não querem ter amigo que confronta eles. Amigos que dão conselho, mas amigos também que falam a verdade. Você precisa mudar nisso aqui. Entende? Porque eu prefiro ter um amigo que me fala a verdade que a multidão que vai me falar a mentira. Agora, pastor Jacques, interessante que você falou aí sobre Noé. Ele se embriaga, então ele expõe a sua nudez e sua intimidade. O que eu vejo? Até mesmo, Fernando, essa nudez de Noé, que são 2 pontos. Tem um filho que vê e expõe. Correto. E um que não vê e não expõe. Não expõe. Entende? Então eu acho que entra muito no que o senhor está falando. Eu acho que as alianças que nós fazemos esses dias, tem pessoas que vão... Uma coisa é expor pecado, outra coisa é expor o pecador. Entende? Tipo... Uau! Eu vejo que às vezes é um filho que está vendo o pai e expõe. Boa. Só que Noé cuidou daquele filho. Viu a nudez dele com a criança. Assim, hoje, para o cenário, tudo que a gente vive hoje, pastor Jacques, eu vejo assim, uma transparência. Acho que a gente precisa gerar, segundo as varas que são descascadas. Correto. E eu vejo que nós somos as varas. Sim. Quanto mais eu descascar, mais eu vou gerar pessoas literalmente debaixo de uma transparência. Sim. Sem aquela máscara, aquela hipocrisia. Sabe por quê? Porque durante muito tempo a igreja ela caminhou para um lado, debaixo de um lado, eu creio no poder, sou pentecostal, eu amo mesmo, sou evangelista. Só que assim, eu vejo também o quão que a humanidade ela é importante. Sim. Jesus vem a essa terra para mostrar a sua humanidade. Por mais que fez cura, fez tudo. E hoje as pessoas, elas estão chegando num ponto, pastor Jacques, que elas olham hoje para o ser humano, ela olha para você, ela não consegue te ouvir se você tiver alguma debilidade. Não estou falando de um pecado oculto. Não, sim, eu entendi. Talvez são coisas assim, poxa, mas o Jacques hoje, ele gritou, hoje ele não está bem, aí eu paro de te ouvir. Bom, mas tá vendo isso aí que o Jacques está falando? Não, eu consigo separar. Eu sei quem é o Jacques, eu posso ver os defeitos do Jacques, mas você carrega algo. Não ser tolerante assim com o pecado, mas entender, tipo assim, poxa, o cara não tá bem hoje. Isso. Eu consigo separar isso é maturidade, né? Hoje eu sei que o pastor Ronaldo não tá bem, mas eu vou continuar amigo dele, que eu sei que ele carrega. Eu não tô conectado com você tá bem ou não tá mal, ou mal. Eu tô conectado com o que você carrega. Eu fico imaginando Jesus quando chama Pedro. Se fosse hoje, seja sincero, você colocaria Pedro na sua equipe? Errado do jeito que errou? Eu vou te falar, eu acho que ficaria comigo um ano, eu tiraria ele. Pelos erros dele. Correto, eu te entendi, acho que um ano ainda é muito. Hein? Mas eu falo assim, pelos erros de Pedro e tudo. Só que pra gente, talvez hoje, Pedro seria um joio, não um trigo. Mas para Jesus era trigo. Era um trigo. Uau! Sim. Então, quando eu olho para uma pessoa hoje, cara, eu acredito, porque um dia acreditaram em mim, Jacques. Jesus, isso aí que você falou, isso é forte, hein? Acreditar em mim. Porque às vezes as pessoas, elas não acreditam, né, pastor? Não. É muito fácil enxergar um líder dentro de Moisés. Quero ver enxergar um Moisés dentro de um cestinho. O Elé fala, então você... Repete de novo, como é que é? É muito fácil enxergar um líder dentro de Moisés.
Líder dentro de Moisés. Quero ver enxergar um Moisés dentro de um cestinho. É fácil enxergar um governador dentro de José, rapaz. Quero ver olhar dentro da cisterna, enxergar um escravo e falar: tem um governo aqui dentro. Nossa, top. Tem um governo aqui dentro desse homem, que eu tô vendo o governo dentro dele. Por quê? Gente, o Pedro errou demais. E Jesus nunca colocou ele pra fora do ministério. Porque as pessoas confundem água do rio com água de piscina. Água de piscina não se troca, se trata. Jesus não trocou Pedro. Eu vou tratar ele. Pra você ter uma ideia, o que Jesus tinha com os discípulos era muito maravilhoso, mas o que Jesus tinha com Pedro era um negócio tão extraordinário que falou assim: ó, tô te dando a chave do reino. Depois disso, Pedro pisou no tomate, errou, negou Jesus, tudo. Mas olha que coisa. Para abrir o congresso, Fernandinho, para abrir o congresso em Atos 2, a mensagem para impactar o mundo, porque todas as nações do mundo estavam lá, né, pastor? Era uma conferência global. A Bíblia diz que todas as nações debaixo da terra tinha um representante lá. Quem que vai abrir a conferência? O Pedro. Jesus tinha um negócio tão, como você falou, muito forte. Investir em pessoas, mesmo sabendo que elas vão errar. Acredito em você, uma hora vai acertar. Quando Jesus está no Getsemane, viu o senhor pregando um dia sobre isso? Jesus estava no Getsemane com Pedro, os discípulos orando, até que o senhor falou assim: por que Jesus só chamou a atenção de Pedro? Não lembro agora não, você vai falar aí. Isso. Aí, beleza. Jesus vai chamar a atenção de Pedro, mas tem uma coisa interessante. Por que Jesus não mandou Pedro tirar a espada da bainha? Ele estava indo para oração. Será que Jesus não viu Pedro com a espada? Jesus viu a espada, mas não mandou Pedro tirar. Porque não adianta você tirar a espada da bainha se ela nunca saiu da sua mente. Não adianta você tirar os pecados da sua mão se ele nunca saiu da sua mente. Então, o que Jesus estava dizendo? Pedro, eu vou mostrar para você que você não precisa de proteger eu não. Eu que sou sua proteção. Quando Pedro cortou a orelha daquele homem, Malco, primeira coisa que Pedro estava tirando dele, o direito de ter fé. A fé vem pelo ouvir. Se você arranca a orelha da pessoa, como é que ela vai ouvir? Não tem fé? Mas a orelha direita. Né? E aí tá no escuro à noite, Jesus pega a orelha, o texto diz que Jesus curou ele, tá no texto. Como ele curou? Com um toque só, irmão. O mesmo que fez Adão tá tocando em Malco. Ele colocou a orelha no lugar. Então, às vezes, pastor, é no lugar da oração que Deus te traz para colocar as coisas em ordem. No lugar de oração. No lugar de oração. É porque não tem como você falar para alguém alguma coisa se você nunca ouviu algo de Deus, né? Deus só dá segredo para quem tem secreto. A oração, ela é um meio de comunicação, diálogo, né? As pessoas falam assim: orei 1 hora. Não, mano, top. 1 hora. Mas a questão é, quanto tempo você parou para ouvir ele? Porque você vai lá, dobra o joelho, ora 1 hora. Senhor, 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 Senhor. Aí levanta e vai embora. Quer dizer, você falou com ele 1 hora, ele ficou aqui te ouvindo. Agora que é a hora de falar com você. Acaba que não é um diálogo, é um monólogo. Só você fala, né? Só. E Deus lá, poxa, se eu falei, você veio falar comigo. Senhor, esses problemas, isso, e eu tô aqui te ouvindo. Agora que é a hora de eu falar com você, você levanta e vai embora. Quer dizer, então você não vai ter nada para falar aos homens se antes Deus falar algo a você.